Então, bem-vindo todos a este novo episódio do podcast Vamos, da Paróquia de Cascais. Hoje vamos fazer assim um exercício. Estamos na semana do Dia da Criança, estamos a acabar o ano pastoral, o ano da catequese. Então tivemos a ideia de convidar ou propor aos catequistas que fizessem um conjunto de perguntas com as crianças do seu grupo da catequese, que pudessem fazer ao sacerdote, ao padre, aos padres, e nós vamos aproveitarmos essas perguntas todas que eles fizeram, juntámos-las mais ou menos por temas, e vamos fazer um episódio só de perguntas e respostas rápidas, mesmo que às vezes as perguntas possam servir mesmo só para um programa, mas vamos tentar responder não com a linguagem infantil, mas com uma linguagem o mais clara possível para todos podermos entender, nomeadamente depois para os pais, para os catequistas poderem explicar melhor aos vossos pequeninos. Padre Mendes, estamos preparados? Sim, isto foi uma coisa que surgiu assim de última hora, que lembrámos-nos da semana passada, e que as catequistas ajudaram bastante também com a sua dedicação. Portanto, agradecemos logo à partida todo o trabalho que tiveram a pôr os miúdos a pensar o que é que queriam perguntar aos padres. Agradecer também às crianças que também se dedicaram a isto, estiveram lá a falar umas com as outras o que é que íamos perguntar, e acho que foi assim uma coisa gira. E agradecer também ao Padre Nuno, que teve um trabalhão a pôr estas perguntas todas assim por categorias, para que isto se desse assim um programa do podcast e funcionasse bem. Sim, isto também é um bocadinho o exemplo do que pode acontecer, não apenas para as crianças. As crianças estão sempre, como é óbvio, sempre com a colaboração dos pais, dos catequistas, poderem fazer uma pergunta assim rápida que a gente possa responder sempre no final de cada programa, ou a meio, ou até fazer mesmo um programa só específico a partir de um tema que, se for muito badalado. Mas é também um exercício para estimularmos todos a fazermos para termos esta participação, esta relação mais próxima uns com os outros. Só explicar que boa parte das perguntas, como foram os padres a pedir, olha, façam perguntas, boa parte das perguntas que as crianças fizeram foi mesmo sobre os padres. Pronto, e nós vamos tentar responder, não porque somos vaidosos ou achamos que somos o centro do mundo, mas porque também é bom nós conhecermos o melhor possível e continuarmos a crescer nesta confiança e nesta familiaridade para os pequenos e para os mais crescidos, sabermos quem somos, basicamente, e podermos relacionar-se de uma forma mais próxima. Mas pronto, hoje nós queremos responder às perguntas. Está bem, Padre Mendes? Estás aí com o telemóvel a ponto a carregar no play, então vamos à primeira série de perguntas. Sim, vamos responder assim algumas perguntas de seguida, que depois vamos respondendo. Então vamos às primeiras perguntas, que vêm então sobre esta vida dos padres em concreto. Hello, my name is Finn. I'm 5 years old. Who was first alive, Father Nuno ou Father Mendo? Quantos anos é que são padres? Sim, então viram que foram assim 3 perguntas seguidas assim sobre os padres em si, que também é uma coisa boa, que nós somos paróquia e se somos enviados para aqui como padres é também para sermos comunidade, não é? Para nos conhecermos, para criarmos estes vínculos que nos ajudam a aproximar uns dos outros e sobretudo a aproximar mais de Jesus. Ouvimos uma pergunta também em inglês, porque isto também houve meninos da catequese em inglês que colocaram perguntas. Então, Padre Nuno, quero começar a responder quem é que primeiro nasceu? Foi o Padre Nuno ou o Padre Mendes? Depois no céu devemos ser eternos e por isso não há primeiros nem últimos, mas aqui na Terra eu nasci em 1977, por isso façam as contas. Eu nasci em 1990, portanto os anos que temos é fazer as contas. É fazer as contas e em princípio eu nasci primeiro do que tu. E em relação a padre, eu fui ordenado padre em 2002, no dia 29 de junho. E eu fui ordenado no dia 28 de junho de 2020, portanto façam as contas também. Foste ordenado um dia antes de mim, mas 18 anos depois de mim. Está bem, estamos. Mas veja lá, o Padre Nuno vai fazer 20 anos de padre este ano. E o Padre Mendes 2, estamos lá perto. E pronto, e não queres responder ao fim? O que é que o Fino perguntou? Perguntou há quantos anos é que estamos vivos. Não, quem é que viveu primeiro? Quem é que nasceu primeiro? Então agora é o trabalho de casa, tem de fazer vocês. Pensem lá, então se o Padre Nuno nasceu num ano, eu nasci noutro. Pronto. Então depois que os pais traduzam também isto para inglês. Yeah, so Finn, the answer to your question is that Father Nuno was born in 1977. 77. And I was born in 1990. So you make the math and then you take the conclusion. Mas muitíssimo obrigado ao Fino, à Madalena e à Mia por estas perguntas. Muito bem. Segunda. Hi, my name is Ella. I'm 13 years old. What inspired you to be a priest?
Olá, eu sou a Maria, tenho 12 anos e queria perguntar como e quando surgiu a ideia de ser padre. Hello, my name's Unai. I'm 12 years old, and my question is, why do you become a priest? O que é que inspirou para serem padres? Porquê é que quiseram ser padres e em quem é que se inspiraram? Uau, esta pergunta dá para contar uma história inteira, não é? Mas agradecer, e ainda bem, uma das primeiras funções do ser padre é ser de facto uma pergunta. É porque não é natural, ou seja, não é normal que haja pessoas, que haja homens, neste caso, ser padres, que vivam desta maneira. Pelo menos de uma forma saudável, de uma forma santificável. Por isso, o primeiro sinal é isso mesmo. Nós padres somos um sinal de um tipo de relação que acontecerá mais no céu. O que é que nos inspirou? O que é que me inspirou para ser padre? Basicamente esta missão de ser cada vez o mais parecido possível com Jesus, já que não deu nos cabelos, nos cabelos compridos, ao menos que desse pela forma de estar, ou seja, poder estar próximo de todas as pessoas, sem ser de ninguém especial ou de uma forma exclusiva, e de ser isso para sempre. Foi basicamente isso. E depois a inspiração para ser padre, assim, mais imediata, se calhar foram muitos padres meus que eu conheci proximamente, quando andava na catequese, quando andava no coro, quando depois entrei para o pré-seminário, foi olhar para muitos exemplos de padres e depois de seminaristas que foram ser padres, e a forma como eles eram felizes, realizados, como tinham imensos sonhos, imensos projetos, e aquilo foi-me cativante. Depois, com certeza que me inspirou a ser padre, também os exemplos lá de casa, da minha avó, dos meus avós, dos meus pais, dos meus tios, mesmo dos meus irmãos e primos, ver como eles, cada um à sua maneira, me foram estimulando e inspirando a ser o melhor padre possível. Pronto, basicamente foi isto. Sim, isto é toda uma pergunta que dava para fazer um programa, e que aliás devemos ter um programa sobre isto de vocação, não é? Como é que Deus chama e como é que chegamos a ser padres, nós e tantos outros. Mas assim rapidamente, eu também tive catequese, como todos tiveram, estes que puseram as perguntas. E nessa altura se calhar eu não sabia bem que se queria ser padre, achava que não, nunca me tinha passado essa pergunta na cabeça, mas depois eu fiz algumas experiências que me fizeram perguntar, não é? Será que Jesus não pedia que eu desse a vida toda para dá-lo a conhecer? E em concreto, assim, só uma experiência muito forte que tive, que foi ver gente, não é? Viver com pessoas que rezavam a sério, ou seja, que viam que mesmo Jesus era uma pessoa que estava viva, não era assim só uma história que líamos num livro. E isso aí, vivi também isso e percebi que, espera aí, que uma vida com Jesus é mesmo a melhor vida possível. Não porque eu tinha ouvido falar, mas porque tinha vivido isso mesmo. E pensei, bolas, eu quero mesmo que Jesus, muita mais gente conheça Jesus, possa descobrir aí uma vida cheia e descobrir essa vida que não tem mais fim, que vai até ao céu. Pronto, depois foi ao longo do caminho, assim, pequenas pessoas, pequenos exemplos, um ou outro padre também que uma pessoa olha e vê, eu também quero ser assim. Mas sobretudo isto, é perceber que Jesus é a melhor coisa do mundo e querer também que outros cheguem até Jesus. Mas depois é o Espírito Santo. Mas devemos falar sobre isto melhor. Sim. Muito obrigado à Isabela, à Maria, ao Unai, ao José Maria e depois ao outro menino que nós não conseguimos descobrir o nome, que fez a última pergunta. Obrigado. Isabela não é Isabela, é ela só. Mas... é ela, pois ela. Então vá, outra pergunta. Outra pergunta. Então vamos à terceira pergunta. Olá, sou o Dylan, sou do primeiro ano. Gostava de saber aonde vives. Muito obrigado, Dylan, pela pergunta. Fez-me lembrar logo aquela primeira pergunta que os primeiros discípulos fizeram a Jesus. João e André, depois de João Batista dizer eis o Cordeiro de Deus, eles foram atrás de Jesus. Jesus olhou para trás para ver quem é que o seguia e eles perguntaram a Jesus, Mestre, onde vives? Onde moras? Por isso é muito bonito se ver, também fazer essa referência a essa pergunta. Onde nós vivemos? Nós vivemos na casa da paróquia, a casa dos padres. Normalmente para estarmos mais disponíveis e totalmente disponíveis para servir a nossa comunidade, a nossa paróquia, a nossa igreja. A igreja desde sempre procurou ter um lugar onde o padre
qualquer que ele fosse em cada momento, em cada tempo, pudesse ser um sítio bom e bonito para poder viver e descansar. Por isso vivemos aqui na paróquia de Cascais. Próxima. Olá, meu nome é Cauã, tenho 11 anos e eu queria perguntar o que é que os padres fazem quando estão no tempo livre? Isto é uma pergunta típica, obrigado Cauã. O que é que nós fazemos nos intervalos, não é? nos recreios, o que é que fazem os padres, não é? Olha, fazem coisas como toda a gente faz, ou seja, fazem desporto. Por exemplo, o Padre Nuno antes ia sempre jogar futebol, quando podia. Agora faz desporto de outras maneiras, lá exercícios e assim, vai dar uns passeios. O Padre Mendo também vai jogar pádel, vai fazer surf quando pode também, vai correr. Ler também é uma coisa boa. Não sei, Padre Nuno, que mais? Eu acho ótimo. Eu digo sempre que tenho sempre tempo livre, ou seja, o padre está sempre num tempo livre, nunca está preso. E por isso faz as coisas normais de padre, o que é necessário. Descansa, reza, trabalha, diverte-se, né? Diverte-se com as pessoas, vai ter com as pessoas, por isso, mas não é o normal, ou seja, são muito raros os tempos em que não há nada para fazer. Mas o ponto é que todas essas coisas boas de que se faz no tempo livre também podem ser vividas com Jesus. São coisas saudáveis e portanto... Não são intervalos, são ajudas, são camadas para estarmos inteiros nas coisas todas, não é? Tudo são coisas boas e queremos viver sempre todas elas com Jesus. Obrigado Cauã. Então agora vamos à pergunta da Maria. Olá, meu nome é Maria, tenho 12 anos e queria perguntar se algum dos padres já esteve com o Papa Francisco. Esta é uma pergunta mais para o Padre Nuno. Sim. Havia um padre, uma vez quando foi a Roma, estava tão contente, quando voltou, disse: o Papa esteve comigo. Nós, assim, o Papa de facto tem este ministério, tem esta missão, escolhida pela Igreja, confirmada pelo Espírito Santo, de ser o primeiro dos servos, não é? O servo dos servos. Mas é uma pessoa exatamente igual a nós, batizada como nós, com o mesmo espírito que nós, por isso nós não veneramos ou não adoramos nenhumas figuras humanas. De facto, ele é um sinal que nos congrega a todos e é também como exemplo de grande inspiração. Por isso qualquer sacerdote, qualquer cristão se sente intimamente unido ao Papa, qualquer que ele seja, reza por ele e procura também obedecer àquilo que são as suas instruções, àquilo que são a sua inspiração. Dito isto, já estive com o Papa Francisco, sim, de uma forma mais longe, por assim dizer, naquelas visitas que a gente às vezes faz a Roma, e ele está lá no altar e nós estamos na Praça de São Pedro. Também estou desejoso de estar com ele quando ele vier cá a Lisboa para as Jornadas Mundiais da Juventude, em que também podemos estar muito próximos dele. E também tive uma vez uma ocasião, assim, numa reunião mais próxima, de estar mesmo sentado lado a lado com ele, ou seja, de tal forma que até lhe toquei inadvertidamente e até fiz a tradução lá da conversa que ele estava a ter com os jovens aqui de Cascais, a tradução do português, lá dos jovens de Cascais, para italiano, ou porto-italiano, assim, uma língua qualquer que eu inventei, e fiz essa tradução ao ouvido do Santo Padre. Por isso foi um momento também muito, muito bonito, muito emotivo. E pronto, mas o Padre Mendo também... Eu só vi assim de longe. O Padre Nunes é que já perceberam que foi o tradutor oficial do Papa Francisco quando foram visitar então o Papa a Roma. Boa. Obrigado então Maria. Vamos então agora à pergunta de Margarida. Os padres sabem as músicas de cor? Padre Mendo, queres responder? Às vezes são tantas vezes as mesmas que já sabemos, é verdade. Sim. Mas saber de cor, no fundo, é saber de coração. Portanto, mais do que nós cantarmos aquilo tudo muito bem cantado, que é ótimo, não é? É também ir deixando que o nosso coração saiba aquilo que está a dizer, não é? E tem mesmo palavras de amor a Jesus, que é isso que procuram ser as músicas que dizemos na missa e assim. E para saber de cor tem que se repetir muitas vezes. Pois, por isso é que eu às vezes faço aqueles desafios a vocês meninos da catequese, porque é que não sabem, por exemplo, os 10 mandamentos de cor. E tem que saber, tem que estudar, tem que repetir. Para chegar ao coração e para nunca mais sair, também tem que entrar às vezes pela memória, pela inteligência, pela repetição. Por isso, sim, nós procuramos saber todas as músicas, todas as orações de cor. Às vezes é difícil, mas olha, havia o Padre António Vieira que tinha essa fama, um padre, um santo do século XVI, século XVII, não é? Que também se dizia que sabia os salmos todos de cor e rezava-os todos os dias. Nós precisamos de um livro ou do telemóvel para saber, mas mesmo assim também já vamos sabendo
alguns salmos assim mais pequenos, todos de cor também. Mas porquê? Porque repetimos, porque meditamos, porque estudamos e porque fazem sentido para nós. Portanto, resposta rápida, se calhar sabemos algumas, claro que não sabemos todas, mas o mais importante é saber Mas podemos e devemos saber todos, sim. Obrigado, Margarida, pela pergunta, espetacular. Vamos agora à pergunta da Maria. Olá, o meu nome é Maria e eu tenho uma pergunta para vocês. Por que os padres se vestem de preto fora da missa? Obrigado, Maria. A pergunta é: porquê é que os padres se vestem de preto fora da missa? Padre Mendes, se calhar é melhor responderes. Bem, como sabem, ou não sei se sabem, mas eu andei no colégio militar. Portanto, nós normalmente até tínhamos lá uniforme, mas no fundo é algo que veio um bocadinho da história, não é? Um bocadinho da tradição. Como veem, os padres não se vestem todos de preto. Não, o padre não está aqui vestido de preto. Não é propriamente assim, digamos, um uniforme para toda a gente, mas é mais ou menos aquilo que veio de trás, não é? Antes os padres, sim, antigamente, há 100 anos atrás, vestia-se tudo de preto, então aquilo que ficou foi mais ou menos assim. Sim. Também essa referência. A veste do padre é essa, ou seja, eu não estou vestido de padre, qualquer pessoa se pode vestir como eu, mesmo não tenha assim grande gosto, não é? Mas se eu me quiser vestir de padre, é óbvio que é a roupa igual à que o padre normalmente usa. Não tem necessariamente que ser preto, pode ser cinzento ou outra cor qualquer, não é? Um dia quando for Papa vai ser branco, ou quando for cardeal há de ser encarnado, não é? Mas a veste do padre é assim, é uma maneira de nós podermos dizer de uma forma muito simples, sem fazer nada, que somos padres, não Sim. para nos mostrarmos, mas para servirmos, para qualquer pessoa poder aproximar-se de nós e saber de quem é que se aproxima. É para isso que os padres se vestem assim, e essa é que é a veste certa dos padres. Vamos agora a mais uma pergunta. Muito obrigado, Maria, pela tua. Os padres fazem desporto. São os meninos do primeiro ou do segundo ano da catequese que fizeram a pergunta em coro. Nós já respondemos há bocadinho lá em cima. Sim, procuramos fazer, porque nós, para termos bom espírito, convém também termos um corpo saudável, e o desporto faz parte também dessa dimensão de termos um corpo saudável. Com certeza que Nosso Senhor também fez muito desporto, não de alta competição, não como se fosse assim a sua grande missão, mas sim, andava a pé de um lado para o outro, com certeza que descansava, com certeza que tinha... Assim, Nosso Senhor encarnou e, como dizia lá no Evangelho, crescia em sabedoria, em estatura e em graça. Por isso sim, nós devemos cuidar muito bem de nós, sabendo que estamos ao serviço de Deus e dos irmãos. Muito bem. Então vamos agora a outro grupo de perguntas, e vamos ouvir agora várias perguntas de seguida. Eu chamo Mariana, tenho 12 anos e queria perguntar qual é a melhor parte de ser padre. Padre, como é que tu tens um Jesus dentro de ti? É como sentisse ele dentro de ti ou se ele mesmo é em ti? Obrigada. Hi, I'm Alana. I'm 8 years old and I would like to know how I feel like being a priest. Como é ser padre? Padre Nuno, que aconteceu? Qual é a coisa mais feliz da sua vida? O que mais me marcou enquanto padre? Então, obrigado a Mariana, ao Max, à Helena, à Leonor e à Carolina e à pessoa da última pergunta que não conseguimos perceber quem é que era. Padre Nuno, a pergunta era mais para si. Então. Sim, a última, mas está nestas perguntas todas juntas porque a resposta é dada pelas outras perguntas. Qual é que é a coisa mais feliz da sua vida? É ser padre. Ponto. E isso aí depois experiencia-se em muitas coisas diferentes, do celebrar a missa, do perdoar os pecados, do acompanhar as pessoas e participar e partilhar a sua vida nos momentos mais bonitos e felizes, quando casam, quando têm filhos, quando se vai para a universidade, ou quando tantos momentos, não é? Por isso é a coisa mais feliz da minha vida, é poder vivê-la como padre. Sim. E como é que tu te sentes em relação a ser padre? É mais ou menos a mesma coisa. De facto é uma grande alegria ser padre e sobretudo ver então Jesus a fazer a partir de mim, não é, como um instrumento, grandes milagres, não é? Aqueles milagres todos que nós lemos na Bíblia, nós vemos depois tantas vezes isso a acontecer na vida das pessoas com quem nós nos cruzamos. Isto normalmente são tudo coisas invisíveis, não é, que nós não vemos assim aos olhos abertos, mas que na verdade muita gente sabe que Jesus vai mesmo fazendo milagres e maravilhas, mudando vidas, dando paz, transformando completamente perspectivas, e de facto isso é a coisa mais bonita, é ver Jesus agir a partir de mim.
O Papa Francisco uma vez dizia aos padres: os padres querem-se cansados e felizes. E por isso nós devemos sentir, ou não devemos ter problemas em sentirmos assim, cansados porque estamos a dar tudo, e às vezes parece que temos pouco tempo e pouca energia, felizes exatamente porque dando tudo recebemos mais ainda, recebemos esses milagres como o Padre Mendo agora estava a explicar. Por isso como é que nós nos sentimos? Normalmente felizes quase sempre ou sempre, cansados de vez em quando. Então eu vejo lá, então Padre Nuno, o que é que diz desta pergunta agora que a Leonor nos faz? Ser padre é difícil? Alguma vez o Padre Nuno ou o Padre Mendo pensaram em desistir de ser padres? É assim, há uma oração e um convite que Jesus faz no Evangelho que é: venham a mim todos os que andais cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O meu jugo é suave, a minha carga é leve. Por isso, por um lado, não é difícil porque estamos ancorados numa força que não é nossa, é do próprio Deus. Por isso, nada é mais forte do que Deus. Mas Jesus, na mesma oração, no mesmo convite, diz que, ou mesmo Jesus, na mesma altura, diz que quem quiser segui-lo deve tomar a sua cruz todos os dias e segui-lo. Por isso, tomar a cruz todos os dias não é fácil aos nossos olhos humanos. Por isso, o que eu diria é difícil, sim, é impossível até se nós nos quisermos bastar a nós próprios, se acharmos que tem que ser tudo como eu consigo, como eu projeto, como eu imagino. Isso é difícil, é impossível, que não funciona nada assim. Quando nós damos tudo e confiando absolutamente em Deus, na sua graça, no seu Espírito, é exigente, mas isso é muito bom. As coisas fáceis são uma seca, passam num instante e ninguém valoriza nada. Por isso, é exigente sim, mas não é difícil. Ou seja, temos a graça de Deus que nos enche de confiança, de ânimo, para irmos cada vez mais longe. E vou-vos contar um segredo que é difícil, ou é exigente ser padre, mas também é exigente ser um bom cristão, não é? Nós vivermos assim para Jesus com vontade é uma grande alegria, enche-nos o coração totalmente, mas também temos de fazer um bocadinho de esforço, não é? Para ir atrás de Jesus. Claro. E se alguma vez pensaram em desistir? Não. Para dizer a verdade, também não. Pronto. Sim, sinceramente, não. Ou seja, diante dos desafios, e já tivemos, eu já tive, quer seja desafios interiores, da gente olhar para dentro e pensar: isto é para mim, não é para mim, sou capaz, não sou capaz, estou a gostar, não estou a gostar, isto, ou seja, estes desafios interiores ou desafios exteriores, que são muito mais exigentes, não é? O que é para fazer, então e agora como é que a gente vai conseguir resolver esta situação? Diante desses problemas, por assim dizer, diante dessas coisas complicadas, a pergunta, graças a Deus, não foi nunca de caracol, tentar esconder-me do género, não dá, não quero, já estou cansado, vou-me embora, mas foi do género de arregaçar as mangas e de abrir o coração. Por isso, as dificuldades sempre foram entusiasmantes, mesmo que às vezes, como é óbvio, nos façam sofrer um bocadinho. Por isso, a pergunta que eu faço, ou que eu fiz, e Deus nos mantenha, nunca foi vou desistir, mas é como é que vou superar, como é que vou crescer com isto. Mas olha, continuem a rezar muito por nós, porque infelizmente há vários padres que não é desistindo, mas vão fazendo o seu caminho, o seu discernimento, e acham e julgam que não é depois passar pela vida sacerdotal. Por isso reza muito por nós e por todos os padres, para que se mantenham fiéis ao voto, à aliança, ao sacramento que receberam da parte de Deus. Muito bem, então obrigado, Leonor, pela pergunta, e a outra pessoa que não sabemos bem quem é que também fez. Então vamos agora a duas perguntas. É das crianças da catequese, todos juntos. Os pais batizam as crianças. Batizados e casamentos, como é que os padres se sentem a fazer e como é que fazem? Está lá em cima, já respondemos mais ou menos, mas como é que os padres se sentem a batizar e a fazer casamentos? Normalmente, e bem, sentem-se muito felizes e animados, porque o padre, às vezes perguntam ao padre: então o senhor padre não tem filhos? E eu começo a pensar, assim, filhos espirituais, se eu já batizei, não sei, uns 70 ou 80 por ano, sou padre há 20, por isso façam as contas quantos filhos é que já tenho, não é? Por isso nós sentimos também um bocadinho esta paternidade espiritual. Sim. Quando batizamos. E se fizermos também agora com a minha idade, também já uma quase paternidade espiritual quando casamos, e quando casamos pessoas que conhecemos desde o grupo de jovens, ou às vezes até um bocadinho mais cedo, e por isso temos também ali uma certa referência
assim, de padre, por isso uma certa paternidade espiritual. Por isso sentimos uma grande alegria também por ver a vida e a graça de Deus a acontecer e a espalhar-se continuamente. Por outro lado, também um grande desafio, porque os pequeninos são batizados. Uma das coisas que a gente nota também aqui pelos livros da Igreja é que nós batizamos cerca de 300 crianças por ano e depois para a primeira comunhão já só chegam 100. E depois para o casamento já só chegam 10. Por isso também vivemos com uma certa, não é ansiedade, mas com um certo desafio de coração a dizer, calma aí, é-nos dado esta... É a mesma coisa que um pai, de repente, tem 7, 8, 10 filhos. Se calhar tem que fazer melhor as contas de como gerir a agenda, o comer, a casa, essas coisas todas. Por isso, quando nós batizamos e casamos muita gente, nós também temos um bocadinho essa bonita ansiedade de gerirmos melhor o nosso trabalho para que cada um viva com grandeza da alma este dom extraordinário que é poder ter fé, que é poder viver a sua vida em Jesus, quer quando nasce, quer quando depois escolhe casar e constituir família. É um desafio constante. Então, muito obrigado aos meninos da catequese. Vamos então a perguntas da Lucia e da Mariana. Hello, I'm Lucia. I'm 9 years old. And my question is, how does it feel to be a priest and be in the altar? Eu sou a Mariana, tenho 12 anos e queria perguntar qual é a melhor parte de dar a missa. Não, agora é a tua parte. Eu falei dos batismos e casamentos, falas da missa. Então, a Lucia pergunta como é que se sente um padre, não é? Sente-se pequenino. You feel like you are very, very little because what you're doing is so great. Portanto, é muito grande aquilo que nós fazemos e nós somos muito pequeninos. E portanto, eu acho que a melhor parte de dar a missa, como dizia a criança, não é? A Mariana, a melhor parte eu não sei bem, para dizer a verdade não sei, mas de facto o ponto alto, o ponto central é a presença de Jesus. Sim. Quando o padre consagra o pão e o vinho, está lá Jesus presente e está tudo em silêncio, ou seja, já ouvimos a palavra de Deus, já nos estivemos a preparar mais o coração, a ouvir também a homilia para apontar para o encontro com Jesus. Não é? Portanto, eu acho que é a presença do próprio Jesus, assim, a melhor parte. Que é aquela que se calhar nós nem sequer reparamos bem ou prestamos menos atenção. Tudo da missa aponta para isso, para esse centro, assim, quase como um sol, não é? Pronto, aponta tudo para o meio e depois desse meio tudo irradia. Por isso também é muito bom nós estarmos todos juntos. Dá-nos tanta alegria, tanta felicidade, nós ao domingo encontrarmos todos como habitualmente para rezarmos, para celebrarmos a nossa fé, para continuarmos este nosso caminho. Porquê? Porque Jesus está lá. Não é? É muito bom também ouvirmos as palavras, as leituras que tantas vezes nos dizem coisas que nós estamos mesmo a precisar de ouvir naquele momento. Porquê? Porque é Jesus a falar. Sim. É tão bom, tão bom, tão bom, nós podemos comungar Nosso Senhor todos os dias, todos os domingos, não é? Comungar Nosso Senhor na Eucaristia, como tu disseste. Por isso é exatamente isso que o Padre Mendes respondeu. A melhor parte é sempre Jesus que é vivido ou que é explicado, não é? Em cada momento da missa. Sim, depois tem este ponto alto que é de facto depois quando... é aquela parte em que nos pomos todos os joelhos, não é? Que Jesus faz-se presente e depois entrega-se a nós na comunhão. Então, obrigado Lucia e Mariana. Vamos agora a um outro grupo de perguntas, assim, sobre mais o que é isto de ser padre, quem é que pode ser padre, quem é que não pode. Vamos aqui pôr então mais um conjunto de perguntas. Atenção que temos que começar a avançar, não é? Pois temos de acelerar. Este, pelos vistos, só vai começar agora. Hello, my name is Diana. I'm nearly 9 years old, and I would like to ask a question to Padre Mendo and Padre Nuno. So, why aren't women priests? Because it's always men that are priests. Thank you. Thank you. Hello, my name is Diana. I'm nearly 9 years old. Já vi a Diana 2 vezes, agora vamos ouvir então a Carlota. So, não, foi só a Diana, pronto. Outras perguntas havia também, olhem, da Carlota, da Francisca e da Fátima, que eram mais ou menos as mesmas. Porquê é que os padres não se casam? Porquê é que os padres não podem casar? Porquê é que as freiras não se casam com os padres? Porquê é que as mulheres não são padres? Padre Nuno. Então, essa resposta é assim, não dá para explicar aqui assim tudo, mas basicamente nós quando olhamos para Jesus veio cá e veio nos ensinar muitas coisas sobre Deus. E há muitas coisas que Jesus ensinou ou fez ou disse que são para nós vivermos sempre, independentemente do tempo e do momento.
Por exemplo, para ser mais fácil de explicar, Jesus pegou em pão e pegou em vinho e disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, comei e bebei. Ou seja, não foi uma coisa circunstancial, que nós depois podíamos dizer, Jesus na altura comeu pão porque estava não sei aonde e bebeu vinho porque estava não sei de que mais. Mas hoje nós, se calhar, podemos comer, não sei, uma farinha qualquer especial porque não tem glúten e beber uma coisa sem álcool que é para não fazer mal à saúde, e o que interessa é o gesto. Não. Nós acreditamos, e foi-nos revelado por Jesus e sempre vivido pela Igreja, como uma coisa que não passa. A missa, o sacramento da Eucaristia, tem como matéria o pão e o vinho. Pronto, isso é fácil de perceber, que há gestos de Jesus que são contínuos, são eternos, são para nós vivermos e repetirmos. Claro que há outros gestos de Jesus que são para nós percebermos no seu espírito. Não é? Amai-vos como eu vos amei. É certo que nós não precisamos de estar cravados na cruz fisicamente para amarmos como Jesus ama. Precisamos é de viver essa perfeição do amor até ao fim como Jesus. As mulheres serem ordenadas padres, ou as mulheres serem ordenadas padres, insere-se no primeiro conjunto. Ou seja, a Igreja sempre leu que o facto de Jesus, dos 12 que escolhe, e depois a Igreja constantemente fazer o mesmo que houvesse sempre mulheres que fizessem parte do conjunto dos discípulos, mesmo que houvesse sempre mulheres naquilo que era a missão normal da Igreja, mas neste caráter sacramental, foi sempre os homens. A Igreja sempre viu esta escolha como uma escolha de Deus para permanecer. Em relação aos padres poderem casar ou não poderem casar, assim, os padres nunca puderam casar. Os padres podem ser casados, podem ser escolhidos, mas já casados. Mas isso é uma questão de disciplina, uma questão de organização. Há padres, por exemplo, nós agora temos aqui uma comunidade assim, mais visível de ucranianos, por exemplo, que cristãos, mas já estavam cá também os moldavos, os russos e coisas que tais, e a maior parte dos padres dessa região são casados. Não há problema nenhum. O que é que a Igreja Romana, a Igreja nossa, do Papa, escolheu que para os seus padres o melhor é viverem sem estarem casados, para poderem ter uma disponibilidade não apenas de tempo, mas sobretudo de coração, de mente, uma disponibilidade para poderem não só configurar-se totalmente a Jesus, que também não casou, mas também de poderem amar os outros como Jesus os ama, de uma forma completa, de uma forma inteira, que não é divisível, não é? E que não tem escalas, não tem prioridade. Por isso, basicamente, responder a estas duas perguntas, uma das mulheres e o sacerdócio é uma questão permanente, ou seja, aquilo que recebemos de Jesus, aquilo que sempre que se viveu na Igreja, foi que isto é uma decisão, uma escolha de Cristo, de escolher dentre os homens alguns que desempenhem que recebam este sacramento e que desempenham esta missão de Cristo Pastor. Para os outros, de casar ou não casar, ou de estarem casados ou não casados, é uma questão de organização e é bom para todos, mas daqui para a frente, se houver outro sítio onde possa ser mais justo ou mais útil ou melhor, que possa haver homens casados a ser padres, não há problema nenhum, não vamos contra o Evangelho. Pronto, basicamente é isso. Desculpem assim Sim, mas as mulheres não serem padres, não pensem que é uma espécie de exclusão, não é? Nós fazemos o que Jesus pediu, e se calhar muitos de vocês que nos estão agora a ouvir têm irmãs, por exemplo, porque andam nas Salesianas do Rosário ou noutro sítio, e veem como também têm um trabalho excepcional, não é? Não sei se sabem, mas há muito mais freiras, muito mais irmãs do que padres. Gente que dedicou a vida assim a Jesus e a construir o corpo de Jesus. Não são só os padres, não é? Jesus chama-nos todos a ser pais e mães, pelo menos espirituais, como são os padres, como são as irmãs ou até outras pessoas que são mães espirituais, ainda que não sejam freiras, mas que cuidam de outras pessoas com a sua vida. Mas e isso é o caminho para ser feliz, não é? O resto são coisas que Jesus escolhe em particular para de facto edificar a Igreja. Mas todos somos chamados então a ser como Jesus nos quer. Bem, isto claro que era preciso falar muito mais. Desculpem lá Carlota e Francisca e Fátima que o áudio não correu bem, mas podem enviar um outro áudio para outro programa e sobre outra pergunta qualquer que queiram e aí podemos responder com melhores. Obrigado, Diana. And then you can ask someone to translate the answer for you. Também pode ser um bom trabalho de casa. É verdade.
Vamos então agora a mais uma pergunta, a ver se aceleramos um bocadinho. O dia do Padre. O Dia do Padre. O Dia do Padre normalmente celebramos no dia do Sagrado Coração de Jesus e na Quinta-feira Santa. Até temos 2 dias, já viram? Se tem só um dia da criança, os padres têm 2. Normalmente tem que celebrar. Sim, depois temos o padroeiro, que é o cura de Ars, que é no dia 4 de agosto, e temos o Domingo do Bom Pastor, por isso dia de padres é todos os dias. Muito obrigado pela pergunta. Vamos agora então a mais um conjunto de perguntas, agora já mais sobre liturgia, portanto sobre missa e outras coisas. Só aqui a ver se eu encontro. Aqui é a pergunta de vários, da Alana, da Carminho, do 3º ano, da Daniela e do Vasco, e que a pergunta está exatamente aqui. Começa com um bocadinho de silêncio e agora vai começar a pergunta. Hello, my name is Daniela and I am 12 years old. I wanted to ask a question to Father Mendo. Why does the priest sometimes have different colors during masses? Like, for example, in Easter, it's purple. Then also sometimes it's green and other colors. And what do those colors represent? Thank you. Hello, my name is Daniela and I am 12 years old. Eu não sou assim tão bom tecnicamente, então estas perguntas vieram depois, mas pronto. Mas basicamente as perguntas são sempre as mesmas, não é? As roupas dos padres na celebração da missa. Sim, então cada tempo tem uma cor própria. Que a Daniela baralhou-se um bocadinho, que temos o roxo, é antes da Páscoa, na Quaresma e no Advento. Portanto, são tempos de preparação e o roxo ajuda-nos assim a estar mais recolhidos, a pensar mais o que é que podemos fazer para orientar mais a nossa vida para Jesus. O branco é uma cor de festa, portanto que às vezes o branco, onde reparar que até tem mais dourados, tem assim cores mais alegres. E o vermelho é a cor dos mártires, não é? Que deram o sangue por amor a Jesus, não é? Que entregaram a vida também por do isso. fogo do Espírito Santo. E do fogo do Espírito Santo, vamos agora celebrar esta semana também a festa do Espírito Santo. E pronto, é para nos ajudar também a perceber que a nossa vida é uma caminhada. O verde é a cor comum, digamos assim, do tempo comum, que é também própria destas coisas. Nós vivemos essas cores um bocadinho também para marcar o tom da festa, o tom da celebração. E não apenas das vestes dos padres, mas às vezes também das flores que se põem nas igrejas, ou os panejamentos, ou as luzes. Por isso, essas coisas visíveis também nos ajudam a experimentar melhor esta dimensão invisível da relação com Deus e com a igreja. Muito obrigado por estas perguntas, Alana, Daniela e Vasco. Carminho também. Depois podem fazer outras perguntas e mandar para cá, que é para respondermos. Desculpem lá agora não ter funcionado bem. Então vamos agora a perguntas sobre a missa. Eu sou Francisca no 1º ano e quero saber porque é que existe a missa. O meu nome é Francisca no 1º ano e gostava de fazer porque é que temos que fazer a primeira comunhão. Queres pôr já as outras todas também para falarmos um bocadinho sobre a missa? Vamos lá aqui então a pergunta. Então porque é que existe a missa? Porque é que temos que fazer a primeira comunhão? na missa. Porquê é que há padres na missa? Porque é que a hóstia da igreja é grande? E porquê é que a hóstia da igreja é grande? Eu só percebo esta última. A hóstia da igreja é grande, que é para todos podermos ver. Podemos ver ao longe. E depois é pequenina para todos podermos comungar na boca. Porquê é que há padres na missa? Porque Jesus assim quis, não é? Confiou a alguns para continuarem a fazer aquilo que ele fez na última ceia e fazer depois isto em memória de mim, na cruz. Por isso é que a Quinta-feira Santa, o Padre Mendes dizia que também era um dos dias do Padre, porque são os padres que fazem depois a missa, perpetuam a única missa, se quisermos, ou o único sacrifício de Jesus na cruz, e por isso são os padres que depois repetem isso sempre que celebram a missa. Vamos então à próxima. Obrigado, Francisco. Obrigado, Lara. Porque é que existe a missa? Porque Jesus quis, não é? Quis ficar connosco até ao fim dos tempos, quis ter uma presença especial para nos acompanhar ao longo do tempo. Para alimentar a nossa fé, para curar os nossos pecados. Na prática é para nós podermos experimentar todos os dias aquele amor completo que Jesus mostrou quando morreu por nós na cruz e ressuscitou ao 3º dia. Esse gesto da entrega de Jesus nós repetimos sempre que celebramos a missa. É o melhor que a gente pode fazer, é tudo o que podemos receber de Jesus. E porquê é que a gente faz a primeira comunhão? Porque vamos estando preparados para perceber esse grande mistério, não dá para perceber, mas para irmos percebendo um bocadinho este grande mistério de Jesus nos amar de tal forma que se entrega por nós. E Jesus disse aos seus discípulos e ensinou toda a multidão que quando celebramos na fé este gesto, esta refeição, nós, e comemos o pão e bebemos do vinho, nós estamos a comungar o seu próprio corpo e o seu próprio sangue. Fazemos a primeira comunhão porque não queremos viver sem ele,
E queremos que a nossa vida seja o mais Ele possível, sem esta comunhão. Com certeza que na nossa humanidade temos alguns dos seus traços, com certeza que no nosso coração temos esta possibilidade enorme de podermos amar e gostar uns dos outros, mas com a Eucaristia, com a primeira comunhão, isso vai ainda mais longe, porque é curado e porque é fortalecido pelo próprio Jesus. Muito bem. Agora a pergunta da Clara, do primeiro ano. Chamo-me Clara, sou do primeiro ano e quantas vezes é que nós devemos rezar por dia? Excelente pergunta, Clara. E a resposta também, não sei se vai ser excelente, mas se calhar vai dar o Padre Nuno, não? É assim, nós devemos rezar sempre, por tudo e por nada. Há aquelas orações mais pequeninas, quando a gente se levanta, quando a gente vai dormir, quando a gente come, quando a gente se prepara para uma atividade qualquer assim mais difícil ou mais bonita. E depois temos aquelas orações mais espetaculares, que é quando nós podemos ir à missa ao domingo, quando em família podemos rezar o terço, ou vamos assim a uma noite de oração, ou uma peregrinação a Fátima. Por isso o ritmo depende muito de cada um. Ou seja, nós não temos aquela regra de rezar 2, 3, 5, 10, 20 vezes ao dia, mas o ideal é que cada um de nós tenha uma relação tão próxima com Jesus que por tudo e por nada a gente se lembra de rezar. Sim. E mesmo que se a gente não se lembrar de rezar, nós temos uma liberdade tão grande que nós dizemos a nós próprios, assim como temos que tomar um pequeno almoço, almoçar, lanchar, jantar e cear, porque temos fome e porque sabemos que aquilo faz-nos bem e dá-nos força e dá-nos energia, nós próprios também podemos dizer-nos e ensinar-nos que também podemos rezar assim, assado, e depois assim também de outra maneira, que é para apeteça ou não apeteça, nós sabermos que a nossa fé não fica tão forte se não rezarmos. Aliás, para terminar, uma história que eu ouvi uma vez de uma mãe de alguns filhos, todos rapazes, em que eles, na oração familiar, às vezes não estavam assim com muita vontade, ou não estavam assim com muito espírito, então ela dizia-lhes que a oração é o que torna a nossa arma na luta contra o mal, contra o pecado, mais forte ou mais fraca. Então ela dizia, quando nós não rezamos, estamos a combater com uma faca de manteiga o dragão. Porque eles são todos rapazes e gostam de ver os desenhos animados e gostam de ver essas coisas todas, não é? Quando nós não rezamos, estamos a lutar com uma faca de manteiga. Quando nós rezamos todos os dias e rezamos todos juntos, ficamos com aquela espada cheia de superpoderes e conseguimos vencer esse dragão. Essa imagem, que é uma imagem muito bonita, muito visual, muito desenhos animados, é muito útil também para percebermos a utilidade e a fecundidade da oração. Por isso, quantas vezes aquelas que quisermos, aquelas que achamos que precisamos, mas todos os dias sim, vezes, ou seja, no plural, também é óbvio. Muito obrigado pela pergunta, claro. Bem, então vamos agora a um conjunto de perguntas, que já vamos pôr todas em conjunto porque são mais ou menos parecidas. E convém sim andar para a frente, que já só faltam 5 minutos. Jesus viveu aqui? Jesus viveu mesmo aqui? Isto é uma das perguntas. Agora vamos aqui a Isaac, mais. sim. O Isaac perguntou. Agora vamos à pergunta da Celeste. Por que é que Jesus foi morto numa cruz? Por que Jesus foi morto numa cruz? Eu tenho uma pergunta para fazer. Por que Jesus morreu na cruz? Porque é que Jesus morreu na cruz? Sim, Jesus viveu, Jesus morreu. Vamos agora à pergunta 21, que será... Estamos aqui à procura e não sei porque não está na ordem. Está aqui, 21. Por que é que Jesus foi levado ao céu? Por que é que Jesus foi levado viveu, ao céu? morreu, foi levado ao céu. E por último, nesta sequência, temos aqui a pergunta 22, que perguntam... Nós do primeiro ano, eu queria saber qual era o melhor amigo de Jesus. O Tomás, não é? Qual é o melhor amigo de Jesus? Francisca, no primeiro ano, e gostava de saber quem é que é o braço direito e o braço esquerdo de Jesus. Então, quem é que era o melhor amigo e quem é o braço direito e esquerdo de Jesus? Sim. O princípio é, Jesus viveu, morreu e foi levado ao céu. Sim. Se sim, e porquê? Ele viveu mesmo aqui. Isso aí é o que torna a nossa religião, o cristianismo, uma coisa tão fundamental. É que não é só uma história para nos inspirar, mas é mesmo realidade, não é? Jesus andou aqui e esteve no meio de nós. Então é uma coisa que de facto podemos aconteceu. conhecê-lo assim também, humanamente, sim. E depois chegou ao ponto máximo, né, de dizer que é Jesus e que é filho de Deus e que é igual a nós.
quando morreu na cruz. E porquê é que Jesus morreu na cruz? Primeiro porque o condenaram injustamente. Depois, para se cumprir também as Escrituras, aquilo que era o anúncio de Deus desde o princípio. Mas, acima de tudo, para nos mostrar que nada ficou fora da sua vida, do seu abraço. Toda a experiência humana foi assumida por Jesus e todo o sinal das nossas fraquezas, das nossas faltas, que é o pecado e a morte, foram vencidas também por Jesus. Jesus mostra como nos ama, como ele próprio dizia aos seus discípulos, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Nós somos chamados a fazer isso também espiritualmente, quando pomos os outros à nossa frente, quando temos paciência para os receber, temos capacidade para lhes perdoar as suas ofensas em relação a nós, quando nos preocupamos com o seu bem, fazemos isso, dar a vida, não é? Pomos os outros em primeiro lugar. Jesus fez isso de uma forma completa, inteira, até morrer por nós na cruz. E pronto, depois foi elevado ao céu para nos mostrar que essa também é a nossa casa, esse é também o nosso lugar. Vivemos aqui na terra, podemos passar também por alguns sofrimentos e algumas dores em Jesus, podemos amar e amar sempre e até ao fim com Jesus, e a nossa finalidade, a nossa meta é vivermos também no céu com Jesus. Pronto, basicamente em dois minutos é assim. Sim. E depois, quem é que é o melhor amigo de Jesus e quem é que é o braço direito e esquerdo de Jesus, Padre Mendo? Então, esta é aquela pergunta que nós podemos fazer, aquele truque que Jesus fez uma vez na parábola do samaritano, em que perguntam-lhe quem é que foi o próximo daquele que estava lá a meio, e Jesus no fundo diz, tu é que tens de ser o próximo, portanto tu é que tens de ser o melhor amigo de Jesus, ok? Jesus quer de facto ser o melhor amigo de cada um de nós, não é? Quer que nós o tenhamos em primeiro lugar na nossa vida, portanto é mais nós, o que é que nós podemos fazer para que Jesus seja mesmo o nosso melhor amigo? O melhor amigo de Jesus aqui na Terra, não sei responder assim claramente. Havia o João, não é? O João que era um daqueles apóstolos que esteve com Jesus até ao fim, não é? Foi o único dos apóstolos que foi até à cruz, não é? Que viu Jesus também no seu sofrimento e que torna também assim um amigo especial. Mas o melhor amigo, não sei, não tenho mais a dizer. Braço direito e braço esquerdo de Jesus, só o Pai é que sabe, temos que perguntar a Deus Pai, que Ele é cá de saber como é que isto é lá em cima, que também foi uma pergunta que fizeram a Jesus e Ele não respondeu, portanto eu também não sei responder. Boa. Então vamos, Padre Mendo, se calhar nós já falámos muito e hoje então fazemos este episódio em duas partes. Terminamos hoje esta primeira parte, está bem? E dizer que podem mandar mais perguntas por áudio, quer ou por vídeo, ou por como quiserem, ou por escrito, aqui para o podcast @paroquiadecascais.org. Nós agradecemos muito as vossas perguntas e esperem pela próxima semana para respondermos a mais umas quantas. Uma delas é: Jesus sabe o que acontece no futuro? Com certeza que sim. Vamos nós também esperar por esse futuro da próxima semana para respondermos a mais perguntas que os nossos pequeninos nos fizeram. Portanto, se ainda não viram a vossa pergunta, não fiquem ansiosos, que ainda vão aparecer então no próximo programa. E pronto, vamos a isso, não é? Continuamos neste caminho. Com certeza. Então, até para a semana, se Deus quiser. Vamos a isso, todos juntos. E muito obrigado a todas as catequistas que então tiveram dedicadamente a recolher as perguntas e enviar-nos.